Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar de 12 ações para uma carteira de dividendos e falar também da Itaúsa, que acabou de anunciar um grande pagamento, o mesmo valor que nós projetamos no vídeo de ontem, mas trazer também para você que está de olho e querendo comprar as ações da empresa um alerta e um cuidado maior nesse caso. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Então, começando pela Itaúsa, ela trouxe uma excelente notícia muito antes do que o mercado esperava. Esse vídeo ele é praticamente uma continuação do vídeo de ontem, onde com base naquele anúncio de dividendo extraordinário do Itaú, nós fizemos todas as contas e deu para projetar que com aquele pagamento de 23 bilhões, estabelecendo um payout de 100% daquilo que a Itaúsa tem direito, o sócio ele poderia receber algo em torno de 79 centavos por ação. Esse daqui foi o mesmo provento que a Itaúsa acabou de anunciar nessa segunda-feira e projetamos também que esse valor somado ao yield atual da companhia poderia gerar um dividend yield de quase 15% no acumulado do último ano. Então, somado aquilo que ela trouxe de dividendo recorrente, com esse novo pagamento extraordinário e toda a valorização que ela teve nos últimos 12 meses, o sócio já tem um ganho de mais de 50% no período. Então, a Itaúsa anunciou o pagamento extraordinário de mais de 8,7 bilhões. Esse pagamento ele é dividido em duas formas diferentes. A primeira é em dividendos, aqui a maior parte de todo esse provento que vai ser pago, e a segunda é um JCP, que além de ser menor, tem a incidência também do imposto de renda sobre isso. Um outro comentário é que aqui não tem diferenciação de ação ordinária e preferencial, então tanto ITSA 3 quanto ITSA 4 elas vão receber o mesmo valor, e no resumo desse anúncio, a Itaúsa trouxe um pagamento extraordinário que vai ter a Datacom aqui para os dois tipos de pagamentos. No dia 9 de dezembro, o pagamento ele vai ser dividido, a maior parcela ela vai ser feita em dividendos. Aqui a vantagem é que esse valor de quase 78 centavos ele é líquido, é o valor que vai cair na sua conta. Isso vai ser pago agora no dia 19 de dezembro e gera um dividend yield de mais de 6,3%. Já o JCP, a Datacom é a mesma, o pagamento ele fica só para 2026, só que aqui é um valor bem menor, apenas 1 centavo por ação, e o dividend yield total ele é de 6,4% apenas para esse pagamento. Então, um excelente anúncio, confirmou todo aquele estudo e projeção que a gente fez, só que como sempre, trazer um alerta principalmente para você que está de fora e pretende se tornar sócio das ações da Itaúsa. Com esse recorde de lucros e o maior pagamento da história da companhia, eu começo a perceber um grande movimento de euforia, e é preciso tomar cuidado com esse comportamento, aquele ciclo vicioso de falar que a Itaúsa ela era um negócio ruim quando ela custava 6, 7 reais por ação, e agora, passado apenas 2 anos, a Itaúsa ela volta a ser a melhor ação da bolsa. Então, quem não conhece a Itaúsa, mas principalmente o comportamento do pagamento do Itaú, ele pode ser levado ao erro. O Itaú ele não tem distribuição constante, ela é volátil, e quem compra a Itaúsa agora, ou até mesmo o Itaú, e vê esse alto pagamento de dividend yield que somado ao extraordinário ele vai passar da casa de 10%, a pessoa compra empolgada, só que o que vai acontecer é que ela vai se frustrar lá na frente porque ela não tem entendimento de como o Itaú e a Itaúsa trabalham. Além disso, uma outra maneira de tornar isso muito mais simples é lembrar do livro Investidor Inteligente, que toda vez que uma empresa performa, remunera, mas principalmente o mercado, ele já notou, ele já cresceu o olho nessa empresa, o risco dela, ele se torna muito mais elevado, e toda vez que uma empresa muito bem fundamentada como ela, com uma tese que é difícil de abalar, ela passa por um momento de queda ou dificuldade, por mais que pareça difícil entender dessa maneira, é nesse momento que o risco dessa empresa é menor. Então serve para ela, serve para o Bradesco, serve no próximo ciclo de baixa da Vale ou da Petrobras. Cuidado com essa mentalidade de que quando uma empresa cai, principalmente as blue chips, ela é um negócio ruim, e quando ela sobe, aquilo é perpétuo, ela é um ótimo negócio e ela tende a subir ao infinito. E se tem dificuldade desse entendimento de ciclo, adota uma estratégia mais simples, faz o custo médio. A Itaúsa é uma empresa que sempre gerou valor, ela já trouxe quase 43.000% de retorno para o sócio, e a tese dela não tende a mudar enquanto a estrutura do Itaú ela permanecer firme do jeito que está.
E fora isso, e com esse tanto de anúncio de dividendos aparecendo, nós vamos ver um estudo feito pelo BTG que listou 20 empresas que podem pagar um dividendo ainda em 2025. A primeira é a Gerdau, que pode pagar um dividend yield de até 20% nesse ano. Ela tem condição de fazer isso. A Unifique também tem, porque ela tem um fluxo de caixa muito positivo, principalmente agora em 2025, o dividend yield de mais de 19%. Depois Pomo 4, que é uma empresa fora do radar, a Zetec, mais de 17%, a Copel. E pelo perfil da companhia e o momento dela, que é muito mais de ganho de eficiência, isso se torna um pouco mais difícil, só que o fluxo de caixa, a reserva dela, permite que ela faça esse pagamento. Já a Isa Energia, caso ela queira, ela tem condição, só que a situação dela é um pouco mais difícil, o resultado ele não é tão satisfatório. Já a Direcional está performando muito bem, ela tem condição de anunciar esses 13%, depois Intelbras, a TIM, Energisa e a Eletrobras, todas elas têm condição de pagar mais de 10% de yield, e principalmente a Eletrobras, que teve ótimos balanços e tem uma reserva bilionária, e ela pode sim converter isso em dividendos. Depois tem os Minas, Irani, que pode pagar mais de 10%, a Ambev, uma empresa fora do radar, mas por conta de resultado, reserva de capital e o fluxo de caixa, ela poderia surpreender. A probabilidade é baixa, mas tem chance de ela trazer isso para o sócio. A C&A, a Blau, a Lavi, Cyrela e a PetroRecôncavo, o BTG espera que ela anuncie entre 8% até 13% de dividend yield, só que vale lembrar que o momento da companhia ele não é positivo. Então, apesar dela ter condição por conta do fluxo de caixa, caso ela seja conservadora, o que talvez seria o ideal, a empresa não traria todo esse pagamento. Então, sempre antes de estudar, é bom observar se aquela recomendação ela está performando no longo prazo. Essa carteira do BTG ela entregou mais de 130%, enquanto o Ibovespa e o IDIV ficaram bem abaixo disso desde 2019. E começando essa lista, a Petrobras está na primeira posição, um peso de 5% na carteira, e o BTG espera que ela pague mais de 9% de dividendos esse ano e quase 10% a partir de 2026. Aqui no comentário rápido, eles estão bastante conservadores, e vale lembrar também que aqui eles estão falando de pagamento recorrente, então não tem nenhum dividendo extraordinário nessa conta, mas ainda assim a Petrobras pagou muito mais nos últimos 12 meses e deve entregar um dividend yield acima de 10% esse ano. Ela é a principal escolha para o setor de petróleo, e no acumulado de 2025, as ações da Petrobras elas já têm uma queda de mais de 13% na cotação. A segunda posição da lista é o Itaú, com peso de 10% na carteira, tem um PL de 8 vezes e meio o lucro, um dividend yield esperado de 8,7%. Aqui no comentário rápido, eles também estão contando apenas com pagamento recorrente, porque o Itaú ele já pagou mais de 7%, e quando somado aqueles mais de 6% do pagamento extraordinário, o banco ele deve ter um dividendo de 13% nos últimos 12 meses. Então ele é a principal escolha do setor bancário, uma escolha meio que óbvia agora para o mês de dezembro, que o banco acabou de anunciar um pagamento bilionário com Datacom e pagamento agora para esse mês. E vale lembrar as datas, o sócio ele precisa estar posicionado no dia 9 de dezembro, dormir comprado até o próximo dia, e o pagamento ele vai acontecer no dia 19 ainda desse mês. O próximo da lista é a Vale, com dividend yield esperado de 7,4%, e para 2026 dividendo acima de 11%. Então a Vale ela acabou de anunciar mais de 15 bilhões de reais. Aqui vale um comentário também que esse dividendo ele foi adiantado daquilo que ela poderia pagar em 2026, então é mais uma empresa fugindo da questão da tributação. O dividend yield atual ele é de quase 7%, ela se recuperou bastante daquela queda na casa de R$50, ela é principal escolha do BTG para o setor de mineração. Eles comentam um fluxo de caixa positivo e acima da concorrência, e no acumulado de 2025 as ações da Vale elas já subiram mais de 25% a cotação. Próximo da lista é o Bradesco, tem um peso de 10%, um PL abaixo do Banco Itaú, o dividend yield esperado de 6,5% e mais de 7% para 2026. Então o Bradesco ele se tornou uma excelente fonte de renda para quem aproveitou o banco durante todo aquele movimento de queda. Ele virou uma ótima fonte de renda, faz parte da estratégia da carteira do canal. O banco já pagou no acumulado dos últimos 12 meses mais de 25
26 mil reais em dividendos na nossa carteira e já agora, em janeiro do próximo ano, ele vai fazer o maior pagamento de todo esse período e a carteira do canal recebe mais de 7 mil reais e passado 2 meses vem mais um pagamento e isso passa dos 14 mil. Então o Bradesco, ele retornou em lucratividade e rentabilidade e se tornou a segunda escolha do BTG, ficando apenas atrás do Itaú no setor bancário. Daí todas as outras ações, a B3, Equatorial e a própria Copel, todas elas não devem entregar um bom pagamento de dividendos e a Gerdau, Copasa, a mesma coisa por conta da privatização, o dividend yield caiu um pouco, então quem se manteve e não acreditou naquelas conversas que a Copasa ela estava cara, se deu muito bem, já tem um ganho de quase 110%, carrega um bom dividend yield e hoje com muito mais tranquilidade e muito mais dinheiro no bolso também consegue tomar uma decisão se permanece ou não como sócio dela. Depois Cyrela, ela não deve entregar esse valor, a Direcional dentro do setor de construção é a única empresa que além de estar performando muito bem, está pagando um alto dividendo, o BTG espera que ela pague mais de 12% e 8% em 2025. A Direcional ela tem condição, o único cuidado é que ela não tem um histórico de pagar esses 10 ou 12% e ela já subiu muito, mais de 100% em 2025. E a última da lista eu deixei a Allos, porque ela também é uma empresa que passou a chamar a atenção desde quando ela mudou a política de pagamento e tem uma frequência muito maior agora. Eu passei a receber vários comentários sobre a empresa, só que é preciso tomar cuidado, porque além de dentro do setor terem outras empresas que operacionalmente performam melhor do que ela, esse anúncio, essa mudança na política de dividendos, isso chamou muito a atenção do mercado, então até ontem a Allos não era uma empresa percebida e hoje todo mundo se interessa, todo mundo começa a perguntar se vale a pena e é a mesma linha de pensamento. No final das contas, esse vídeo ele não foi só sobre dividendos, ele foi além de dividendos, uma questão também comportamental para o investidor. Todas elas são ótimas empresas, mas olhar para elas somente quando vem um pagamento extraordinário ou somente quando elas têm um dividend yield, isso transforma você não num investidor de valor, mas num caçador de dividendos, aquela pessoa que gira a carteira atrás da melhor empresa, atrás da melhor oportunidade e da melhor pagadora de dividendos do momento. Então deixa no comentário se gostaram ou não, de qual dessas empresas que a gente estudou você é sócio, se ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!